Olá pessoal, tudo bem? Espero encontrar cada um de vocês bem na medida que esse vídeo chegue até as suas mãos. Eu sou o pastor André Oliveira, do Ministério Prega a Palavra, e gostaria, através desse vídeo que nós estamos começando a produzir aqui, esse é o primeiro de uma série a qual iremos estudar o livro de Ruth, possa ser um instrumento para encorajar e edificar a sua vida através dos estudos bíblicos no livro de Ruth. Você sabe que o Ministério Prega a Palavra se reúne 2 vezes por ano, durante 4 anos, com todos os nossos grupos existentes no Brasil. Ao todo são 71 grupos que nós temos aqui no Brasil e 6 grupos fora dele. Nosso compromisso de 4 anos envolve encontros para que nós possamos estudar ferramentas hermenêuticas, princípios fundamentais da hermenêutica que nos ajuda a ler e entender o que o autor está querendo comunicar ao público original e depois de entender o que o autor quis comunicar e como ele comunicou, nós possamos pensar na teologia bíblica, nas implicações disso e a aplicação para as nossas vidas. O objetivo do treinamento do Prega a Palavra é criar um movimento da palavra através de vidas transformadas e impactadas pela exposição bíblica, pelo conhecimento bíblico. Então, pensando nessa oportunidade, como não estamos podendo nos encontrar presencialmente, decidimos fazer encontros virtuais no livro de Ruth com os nossos grupos. E o objetivo desse vídeo aqui que nós vamos começar a produzir é justamente olhar para o livro de Ruth e aplicar cada um dos princípios hermenêuticos que nós ensinamos em sala de aula, justamente para que alunos, professores e coordenadores consigam acompanhar um novo conteúdo que o Prega a Palavra está trabalhando nesse período em que nós não estamos podendo nos encontrar presencialmente. Queremos também que ele chegue até você que é membro de igreja e nunca teve oportunidade de estudar um livro da Bíblia nos moldes do Prega a Palavra, já ouviu falar do Prega a Palavra, mas nunca pôde estudar, porque o nosso treinamento ele é específico para pastores e líderes. Mas nós decidimos, a partir dos últimos meses, que nós iríamos promover o uso das nossas ferramentas em estudo bíblico que ajudasse irmãos e irmãs em Cristo Jesus a ler e entender melhor o texto bíblico, estudar as Escrituras para praticar a verdade das Escrituras e crescer nessa verdade como discípulo de Cristo Jesus. Então, nós vamos, em formato virtual, reproduzir como se fosse em sala de aula cada uma das etapas do nosso treinamento, só que dessa vez no livro de Ruth. E queremos muito que você cresça, que você se desenvolva, que você consiga realmente estudar as Escrituras sozinhos, crescer com esse entendimento, o entendimento bíblico que é transformador. Então, nos acompanhe nessa jornada, inscreva-se lá no nosso canal do Prega a Palavra no YouTube, acione lá o sininho para que você fique atento a cada uma dos vídeos que nós vamos postando aqui e esteja acompanhando esse treinamento que nós fazemos em sala de aula, mas dessa vez em formato virtual, no livro de Ruth, um livro que nós não temos no nosso currículo, mas decidimos trazê-lo nesse momento para que pudéssemos afiar as ferramentas com os nossos alunos, praticar aquilo que já aprendemos em sala de aula e, ao mesmo tempo, abrindo a oportunidade para que irmãos e irmãs também possam ver como funciona na prática o treinamento do Prega a Palavra e possam aplicar isso à sua própria vida, estudar, crescer, se desenvolver no conhecimento bíblico para que o nome de Deus seja glorificado. Então, nos acompanhe nessa jornada, tá bom? Vamos começar hoje fazendo aquilo que é padrão no nosso curso, as tarefas prévias, a introdução das tarefas prévias. Na próxima aula nós faremos uma introdução do livro e depois nós começaremos a fazer treinamentos aqui em cada uma das sessões dos princípios hermenêuticos que nós ensinamos no Prega a Palavra, tá bom? Então, vou compartilhar aqui minha tela com você.
Vou pedir para que você pegue um papel, uma caneta, um caderno de preferência e anote aí aquilo que nós chamamos de tarefas prévias. E logo depois, no próximo vídeo, você então será introduzido a uma visão geral do livro e com as tarefas prévias em mente, com ela praticada, você vai conseguir identificar muito mais rápido o sentido do texto, aquilo que o autor está querendo dizer, porque as tarefas prévias elas nos remetem ao contexto do livro, e isso é muito importante para os estudos bíblicos. Então, vou compartilhar com você aqui o meu PowerPoint. Ele tem o objetivo de nos conduzir nesse momento aqui com as tarefas prévias. Eu vou ficar com o vídeo aqui bem ao lado, o PowerPoint aí está conquistando boa parte da tela, mas a intenção é essa mesmo, para que você possa anotar e se identificar com aquilo que nós chamamos de introdução ou tarefas prévias. Bom, as nossas tarefas prévias aqui de Ruth, elas envolvem algo muito peculiar, muito óbvio para nós, né? É peculiar porque sem isso nós não temos como discutir ou introduzir argumentos, assuntos acerca do livro, é a leitura. Então, nós vamos pedir que você faça uma leitura de ao menos 5 vezes do livro de Ruth, mas essa leitura ela precisa ser uma leitura sem nenhum tipo de comentário, dicionário, concordância ou algum estudo que você já tem acesso em livro, no livro de Ruth, tá bom? Não se utilize dessas ferramentas agora. Permaneça aí apenas com a sua leitura, como se fosse num formato de devocional. Leia ao menos 5 vezes todo o livro. É um livro muito pequeno, são 4 capítulos. Eu acredito que em 20 minutos você consiga ler todo o livro de Ruth. E o objetivo dessa leitura é colocar você, situar você, a sua mente, o seu coração, no que o autor quer de fato falar, coisas que nós iremos descobrir depois com o uso das ferramentas hermenêuticas, ferramentas básicas. Essa preparação inicial, leia ao menos 5 vezes o livro de Ruth e faça essa leitura sozinho, né? Ou sozinha, não esteja acompanhado com comentários, enciclopédias e outras coisas que poderiam auxiliar você. Faça essa leitura realmente sozinha. Nessa leitura, certifique-se de escrever os versos, as referências dos versículos que você julga ser importante. São versículos que geralmente são repetidos com argumentos ou com ideias, né? E são versículos que querem nos mostrar contraste, introdução de cenário, introdução de personagens, quer nos mostrar algum clímax, algum problema gerado no texto bíblico, né, na história que você está lendo. Então, é importante nesse momento, na sua leitura, que você lembre-se que nós dependemos da iluminação e da graça do Espírito de Deus, do Espírito Santo, para nos dar a compreensão devida de sua palavra. Então, faça isso debaixo de oração. Leia, escreva essas referências, tenta ver os versículos que você julga ser importantes, que estão realmente dando um clímax, um certo clímax, ou introduzindo um certo problema no texto, na narrativa, e aí, através disso, você consegue, então, já visualizar alguns pontos que podem ser importantes dentro da construção daquilo que nós vamos observar com o uso das ferramentas hermenêuticas. É importante lembrar aqui, meus irmãos, que cada vez que nós nos aproximamos do texto bíblico, nós precisamos perguntar, identificar qual é o material literário daquele texto. Esse material literário ele é extremamente importante para que nós possamos fazer as perguntas corretas e para que nós possamos identificar conceitos, chaves
que o texto está nos dando, muito importante. O próprio autor faz questão de mostrar. No nosso caso aqui, o livro de Ruth, ele é um gênero literário específico, narrativa histórica, e a narrativa ela tem algumas características muito própria dela. Então, quando nós pensamos numa narrativa, nós estamos pensando justamente naquelas questões que compõem uma narrativa. Personagens, drama, enredo, começo de uma história, o final de uma história, cenário, tudo isso é importante. Então, leia Ruth com essa perspectiva. Cada detalhe da narrativa, problemas, clímax, cada detalhe de uma narrativa são importantes para que nós possamos fazer essa leitura adequada, escrever as referências acerca dos versos e também elaborar perguntas apropriadas ao texto bíblico. Tem algumas perguntas que ela tem um determinado padrão, ela se repete nos mais variados textos bíblicos, né, material literário, mas tem aquelas perguntas que é pertinente daquele tipo de material literário. Então, o próximo passo são as perguntas que nós precisamos responder ao texto bíblico, e sabendo que se trata de uma narrativa, é muito importante, porque isso nos ajuda, de fato, a perguntar corretamente para o texto bíblico. Então, nós vamos responder as seguintes perguntas com esse conceito em mente, sabendo que se trata de uma narrativa. Se a narrativa ela quer evidenciar um enredo, uma história, um drama que envolve personagens, então nós precisamos fazer a pergunta óbvia, né, básica: quem são os personagens principais do livro de Ruth? Então, listar cada um desses personagens, isso é extremamente importante para que a gente consiga, de fato, saber como que a história está sendo desenvolvida, como que a história está envolvendo cada um dos personagens de acordo com aquele drama, com aquele enredo, e os problemas e o clímax que vai sendo adicionado ao longo da história pelo narrador, justamente como isso acontece, se desenvolve no livro de Ruth. Então, a primeira pergunta aí que você precisa responder: quem são os personagens principais do livro de Ruth? A segunda pergunta é: quais palavras ou conceitos são repetidos ao longo do livro? Bom, a narrativa ela quer evidenciar verdades, ela quer evidenciar através de uma história, de um enredo, o personagem principal e como as coisas estão acontecendo em torno desse personagem, ou elas são desenvolvidas de acordo com a atuação desse personagem. Então é importante pensar em palavras e conceitos que são repetidos ao longo do livro, e geralmente essas palavras e esses conceitos repetidos, eles estarão ali acompanhando os personagens principais, tá bom? A terceira pergunta que nós precisamos fazer, dessas perguntas, né, óbvias, necessárias para se compreender o texto bíblico, quais comparações e contrastes nós podemos encontrar no livro de Ruth. Lembre-se, nós estamos diante de uma narrativa, e a narrativa ela vai se utilizar dessa ferramenta para levantar comparações e contraste. Isso em Ruth é muito forte. Diversas ocasiões aparece esses tipos de comparações e contrastes, né? Nós temos, já antecipando aqui alguns lampejos, nós temos, por exemplo, o contraste entre Ruth e Orfa. Nós temos uma comparação entre a Ruth e o conceito do período dos juízes. O livro começa com essa afirmação, né? No dia em que os juízes julgavam, houve fome na terra. Então isso está trazendo todo um contexto para nos colocar dentro de um cenário para saber exatamente o que acontecia no período dos juízes, como as pessoas se comportavam, como as pessoas viviam, e agora nós temos em Ruth uma moabita,
uma mulher que não faz parte, né, do povo da aliança, sendo introduzida agora no povo da aliança e evidenciando aqui o seu caminhar com Deus. Então, o livro tem muitas dessas comparações, desses contrastes, e nós precisamos começar a pensar sobre eles. A quarta pergunta que nós precisamos fazer é acerca das próprias perguntas que nós temos sobre o texto, né? Então, à medida que nós estamos lendo, nós precisamos fazer uma série de perguntas ao texto bíblico, né? Como, quando, onde, por quê? São aquelas perguntas básicas, óbvias, que, à medida que estamos lendo um texto, precisamos se utilizar desses recursos para chegar realmente no que o autor está querendo comunicar. Mas há também uma outra série de perguntas de profundidade que nós podemos perguntar ao texto em determinadas ocasiões. Por qual motivo, por exemplo, o autor colocou isso aqui desta forma, né? Então, são perguntas básicas, perguntas de profundidade que nós devemos fazer na medida que avançamos com os nossos estudos, né? Uma quinta pergunta, onde ocorrem as transições e mudanças maiores do livro? Lembre-se que na ativa ela vai introduzir constantemente cenários novos, personagens novos, até ela terminar, ela lida com um problema, ela lida com um clímax, ela lida com a resolução ou a possível resolução daquele problema. Enquanto a história não termina, ela se desenvolve acrescentando, adicionando elementos que vão ou aumentando o problema do texto, ou mostrando para nós a possível solução, e isso geralmente se dá através de transições, mudanças maiores, mudanças de cenário, de personagens, introdução de novos personagens. Então, tudo isso é importante a gente ficar atento. Sexto, qual é o problema ou o conflito principal da história? Após a leitura do livro de Ruth, pelo menos 5 vezes, você precisa refletir sobre esse assunto. Qual é o problema, o conflito que esteve presente em toda a história? Começou lá no capítulo 1 e foi levado pelo autor até o capítulo final, que no caso de Ruth são apenas 4 capítulos, né? Então, qual foi o conflito? Qual foi o problema aqui que aconteceu, né? A narrativa ela vai introduzindo várias etapas desses problemas e vai adicionando eles até mostrar o seu clímax, mostrar realmente a toda a situação que está envolvendo ali o texto narrado pelo autor. Sétimo, nós precisamos também pensar qual é o clímax desse problema, né? Ou o que de fato está mostrando como o ponto alto do livro, né? Qual que é, de fato, a grande mudança, o ponto que realmente chamou a atenção aos nossos olhos e nos fez pensar como que nós podemos lidar com aquilo, da forma como foi narrado, né? Com como que aquele problema no texto bíblico de fato impactou a vida dos primeiros personagens, primeiro dos autores, dos personagens que o autor fez questão de colocar ali na narrativa, né, evidenciando a história, e depois do público em geral, inicial, que estava ali ouvindo, lendo o livro de Ruth. Então, identificar o clímax do livro, identificar o ponto alto aí, o problema, isso vai nos ajudar a ver como Deus trabalhou na narrativa, como Deus atuou para que o seu nome fosse glorificado e a história continuasse. 8, nós precisamos pensar em uma ideia central. Então, o texto está falando sobre o quê? Se alguém perguntar, o livro de Ruth, 4 capítulos, fala exatamente sobre o quê? É isso que nós chamamos de ideia central, ou grande ideia do livro, né? Aquilo que está dando a vida e permeando toda a história narrada pelo autor como um conceito-chave, como algo fundamental, que não pode ser perdido de vista. Então, é isso que nós chamamos de grande ideia de um livro, grande ideia de um sermão.
Então, quando nós falamos fazer uma grande ideia, desenvolver uma grande ideia, a grande ideia já está no texto. Nós apenas trazemos ela para a nossa realidade com sujeito, verbo e complemento, tá? Então, faça uma grande ideia de acordo com aquilo que você leu e observou no texto e respondeu aí essas perguntas. E, por último, como que o livro de Ruth se encaixa na história da Bíblia, na história da redenção. Isso é muito importante, meus irmãos, porque a teologia bíblica é fundamental para o estudo, para o intérprete e para o estudo das escrituras. A Bíblia, ela não é um conjunto de livros solto. Pelo contrário, é um conjunto de livros que tem um propósito e está como em uma engrenagem muito bem ajustado. Cada livro contribuindo para o desenvolvimento e o crescimento de uma história maior que vai culminar na redenção. É isso que nós chamamos das grandes etapas da Bíblia, né? Criação, queda, redenção e consumação. Então, entre essa linha melódica, criação, queda, redenção e consumação, está todos os livros da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Então, nós precisamos entender Ruth dentro da linha maior. Qual é a proposta de Ruth? Qual a grande ideia de Ruth? E como ela está caminhando dentro dessa linha maior. Bom, após fazer essas perguntas básicas, essenciais, para que você possa mergulhar no livro de Ruth, nós também encorajamos você a pensar um pouquinho sobre contexto, mas o contexto maior. Se por perguntas necessárias, através das observações, nós estamos pensando no contexto imediato, naquilo que o texto está dizendo e como o texto está dizendo, aqui também o contexto maior vai nos ajudar a manter os nossos pés na linha do autor. Então, leia também as seguintes passagens. É importantíssimo para que você compreenda o que o autor de fato está narrando em Ruth. Juízes 2, todo o capítulo 2 de Juízes. Bom, Juízes, o capítulo 2 e o capítulo 3, versículo 12 a 30. Juízes é um livro que é fundamental para a história de Ruth, porque você vai se lembrar, eu já mencionei aqui, começa a Ruth lá no primeiro versículo dizendo: no dia em que os juízes governavam, houve fome na terra. Então, o que nós temos no período de Juízes? Nós temos lá em Juízes 2, instruções que Josué está dando para que o povo obedeça a Deus. Essas instruções, elas são partes do capítulo 23 e 24 de Josué. Então, Juízes 2 está alicerçado dentro dessa perspectiva, final de Josué, o homem de Deus que está conduzindo o povo para herdar a terra de Canaã, após Moisés ter morrido. E Josué fala para que o povo tome cuidado em não cair em infidelidade, que o povo não adore outros deuses e não se misture com outros povos. Logo após a morte de Josué, então Juízes 2 vem com essas instruções, Juízes 3 mostra, Juízes 2, final de Juízes 2 mostra a morte de Josué, aí a infidelidade do povo de Israel começando. Uma geração que se esqueceu, que não conhecia Josué, e ela aparece, e aí então eles começam a viver um ciclo de idolatria, desgraça, caos, e isso gera uma ruína em Juízes, tá? Então esse ciclo começa a ser evidenciado no capítulo 3, e aí vai permear todo o livro de Juízes até chegar no capítulo 17 e 21, que mostra o quê? Como essa realidade desse período, do período de Juízes, passou a fazer parte da vida de Israel, virou algo sistêmico, né? Algo ali fazendo parte de cada momento da história de Israel. Então você tem a idolatria fazendo parte da casa, eles começam a adorar e cultivar deuses dentro da sua própria casa, né? Você tem a idolatria chegando aos levitas e sacerdotes, e você tem aí a ruína generalizada com a afirmação final de Juízes, terminando dessa forma: não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos, pois
não havia quem os governasse, não havia rei em Israel. Bom, e Deuteronômio, capítulo 25, de 5 a 10. Essa passagem é muito importante porque ela explica como deveria ser observada a lei do levirato. Essa é uma lei muito importante que vai fazer sombra à história de Ruth e você precisa se contextualizar com ela, saber o porquê o assunto do resgate. Olha, eu já dando algumas dicas aqui do nosso estudo, né? O porquê o assunto do resgate era fundamental dentro da perspectiva do narrador e como isso o desdobramento disso, como isso se desenvolveu dentro da história de Ruth. Então, leia também Deuteronômio capítulo 25, 5 a 10, porque esse texto ele vai explicar como deveria ser observada a lei do levirato. Por último, leia Levítico 19, de 9 a 10 e 23, 22. Esse texto é importante porque ele mostra como deveria ser regulada a forma que a colheita deveria proceder ou acontecia, buscando o cuidado com os pobres e com as viúvas, fator determinante também dentro do enredo da história aí de Ruth. Ó, eu dando outra dica, porque quando Ruth volta com Noemi para Belém, ela para lá no campo de Boaz e o texto começa dizendo que ela chegou no período da colheita e ela foi colher ali junto com as servas de Boaz e com os servos alimento para si, espiga, né? Podia pegar somente aquilo que caía no chão. E Levítico está falando sobre isso. Por que que isso deveria ser observado cuidadosamente, né? Justamente por causa das viúvas e dos pobres. Então, essa é a preparação geral do livro de Ruth, tá? Nós temos aí essas perguntas de contextos, anote esses textos bíblicos. Esse contexto é um contexto maior, ele é muito mais amplo do que o contexto imediato. Anote aí as perguntas de Juízes, as referências de Juízes, Deuteronômio e Levítico, para que você possa estudar na sua casa, nos seus estudos, e quando nós começarmos então com uma visão geral do livro de Ruth, você estar situado, certamente você estará situado com aquilo que é de contexto do livro, tá bom? Então, nós temos essa preparação do livro de Ruth aí, observando o contexto maior, as perguntas essenciais para que você possa, de fato, fazer a sua leitura ao menos 5 vezes, tá bom? Não esqueça de visitar lá o nosso canal, o canal do Prega Palavra, ativar o sininho, se inscrever e ativar o sininho para que você acompanhe os próximos vídeos que nós vamos colocando aqui sobre o livro de Ruth, estudos como nós fazemos no Prega Palavra para ajudar você, que é nosso aluno e está em um curso, em formação do curso, a crescer na medida que você participe do treinamento online com o seu grupo, e você que é membro de uma igreja e nunca teve oportunidade de ler e estudar as escrituras sozinho, que você possa também se beneficiar das dicas que nós daremos aqui para crescer e se desenvolver espiritualmente e abraçar as verdades do texto bíblico e ver o coração de Deus, a glória de Deus em Cristo Jesus através dos nossos estudos, tá bom? Então, é isso aí, nos vemos nos próximos vídeos, será um encontro pelo menos a cada 15 dias, nós vamos colocar lá, isso é tempo para que você estude, para que você reflita, para que você pense sobre as implicações do uso das ferramentas hermenêuticas nesse livro belíssimo que é o livro de Ruth. E o Prega Palavra também é uma missão que sobrevive de ofertas. O nosso curso é totalmente gratuito. Se você quiser ser um colaborador, participar, se envolver com o nosso ministério, ofertar para que nós cheguemos mais longe e alcancemos mais pastores e líderes,
e treinemos esses pastores. Então, não deixe de abençoar o nosso ministério, faça uma oferta que Deus colocar em seu coração, e certamente isso será muito bem utilizado pelo ministério. Um grande abraço a cada um de vocês, que Deus em Cristo Jesus abençoe grandemente.